Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais uma análise do GE, falando sobre o jogo contra o Bragantino. Então, seja no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Então vamos lá. Vamos falar sobre o que a análise do GE está falando e bora nessa. Análise. Fluminense ativa modo 3 pontos e ganha respiro para a batalha na Argentina. Sabe uma coisa que eu fico chateado quando realmente... Por Gustavo Garcia. Sabe? O que isso aqui significa? Diniz, time tem lampejo de dinizismo no primeiro tempo, se fecha na segunda etapa e usa até chutões quando necessários para voltar a vencer contra o Bragantino. Isso aqui é interessante, isso aqui realmente aconteceu. Realmente a gente viu lampejo de dinizismo no primeiro tempo. Isso fez com que o Fluminense conseguisse fazer alguma coisa, mas ainda não é completamente viável o dinizismo. E os dois gols foram justamente no contra-ataque, em que o Fluminense jogou muito bem e conseguiu marcar o gol. Se fechou no segundo tempo, até botando tecnicamente 4 zagueiros, né? Você teria ali o David Braz, o Manuel, você teria o próprio, qual é o nome do cara? Do Thiago Santos, e o André fazendo essa linha de 4, colocando mais 2 laterais, e aí você se fechou completamente. Então, sim, completamente ali, completamente bem pontuado sobre esse aí. Pra tu ver só, isso, o que significa isso? Nada. Mas o que significa isso aqui? Tudo. Olha só como é que é diferente quando você coloca uma frase, você tenta colocar uma frase e não consegue expressar o que é, para realmente para uma frase que realmente consegue expressar totalmente o que aconteceu. A vitória do Fluminense em cima do Bragantino por 2-1 no último domingo no Maracanã foi triunfo da necessidade e da retomada da confiança. Não. Da necessidade? Sim. Da retomada da confiança? Não. Tudo que você vê, né? Só pra você ter uma ideia. O Diniz, quando ele tava confiante, ele tava num tom de professoral. Ah, porque tal coisa, a gente tem que ver tal situação, a gente tem que analisar tal feito. E eu vi alguns pontos do Diniz e realmente ele tá fragilizado. Então não teve confiança. Tá, isso aqui tá errado. Vindo de um empate e 4 derrotas consecutivas, o time até viveu o lampejo de dinizismo de outra hora do primeiro tempo, mas ativou o modo 3 pontos na segunda etapa para se mudar e até mesmo aplicar chutões em busca de respiro tão necessário neste momento. É justamente tudo aquilo que a gente não quer ver. Sabe? Tudo aquilo que a gente não quer ver no Fluminense, tudo que dava vontade de ir ver lá o jogo do Fluminense, e hoje em dia é um time comum. Um time comum muito mais fragilizado do que antes. É triste, né, a gente ver isso tudo acontecendo. Eu falei no meu pós-jogo sobre isso, né, sobre essas 3 situações, né. E a situação da realidade, né, que é o choque de realidade, onde que eu fui ver Fluminense e River Plate e a realidade era maravilhosa. E aí eu fui ver Fluminense e Bragantino e a realidade é destruidora. Sabe? Antigamente as pessoas iam pra lá. Eu vou falar de novo a mesma coisa que eu falei. Antigamente, novamente, pegando ali o gancho no jogo do River Plate, eu vi as pessoas falando assim, cara, eu quero continuar vendo. Só 9 minutos, eu quero 12. Eu quero 15 minutos, eu quero continuar vendo o Fluminense jogar.
E agora, 6 minutos, que absurdo, eu quero ver 5, 4. Você tá vendo a situação? Com o duelo contra o River na Argentina, pela frente na próxima quarta-feira, que pode definir os rumos do Grupo D na Libertadores, o time deu fim ao jejum incômodo, sem espetáculo nenhum. É isso, é essa frase, essa palavra aqui, espetáculo, que define. Tá? Essa frase aqui. Tá? Realmente, você vê um time normal, sem realmente aquela situação que leva o torcedor a ir pro estádio. E é complicado. Após o primeiro tempo consistente, na etapa final chegou até fechar a casinha na defesa, sente que a vitória agora era mais importante do que qualquer grande situação. Você viu? Sabe, uma frase que o Diniz falou lá atrás e que hoje não, e que hoje com essa frase aqui mostra justamente isso, né? Que é justamente que era aquilo, né? Ah, vocês querem preferir um futebol qualquer ou vocês preferem ver um futebol revolucionário? Então, a promessa do futebol revolucionário não está acontecendo. E essa frase mostra isso. O Bragantino começou a partida melhor e com mais intensidade, tentando explorar os erros e a fragilidade do Fluminense. Tá? Eu vou colocar aqui a fragilidade do Fluminense. Claramente sentindo a fase adversa, ó. O Flu conseguiu suportar esse início e, apoiado pela torcida, conseguiu 2 gols para mudar o panorama da primeira etapa. Sim. Gols que não vieram do Cano e não foi pensado para o Cano fazer esse gol. É isso que parece que o time não está entendendo. Pessoal, eu sei que o Cano é importante, eu sei que o Cano quer voltar a fazer gol, mas não adianta toda hora ficar tocando para ele, achando que é ele, que é só tocar para ele que ele vai meter gol. Não é assim que funciona. Todos os gols que o Cano meteu até hoje foram gols que não se pensava como ele ia meter o gol. Ele acabou só metendo o gol. Entende? Se você for ver todos os gols do Cano, era justamente isso. Era justamente toda uma estrutura que aconteceu, foi gerando a bola e acabou surgindo pro Cano, o Cano chutando, fazendo gol. Agora, não adianta toda hora assim, vamos criar uma chance convicta só pensando em chutar pro Cano. Mas vamos lá. Aos 26, o incansável Ares conseguiu um contra-golpe pelo lado direito, ó. Que nos últimos jogos teve que abandonar a característica para se doar de ponta, para se doar ainda mais fisicamente ao time. Encontrou o Ganso na área e o camisa 10, o último a marcar antes da sequência negativa 5 gols do time, não perdoou. Mas com golaço e chute de primeira. Sim. Novamente, olha, cadê o Cano? Aparecendo aí. Minutos depois do cobrança de canteiro ensaiado, o Fluminense conseguiu destruir a linha defensiva do Bragantino na área. Ganso buscou Lima, que chutou de primeira, a bola bateu na trave e sobrou para Felipe Melo fazer o segundo. Cadê o Cano aparecendo? Não apareceu, né? Com o placar favorável, o Flu seguiu melhor até o intervalo com posse de bola e criando mais. Olha só. Cadê o Cano aqui? Não teve, né? O jogo ganha novo panorama no segundo tempo. Na segunda etapa, com modificações, o Bragantino voltou com mais volume de jogo e impondo um ritmo forte ofensivo, coroado com gol aos 8 minutos. Sim. Com a substituição, com o Bragantino vendo que estava perdendo 2-0 e que dava para meter um gol no Fluminense. E foi coroado com a coragem, se lembra dessa palavra que eu sempre falo? A coragem de ganhar. Após o adversário diminuir o Fábio, que foi destaque aos 45 minutos iniciais, sequer pulou na bola, já estava vencendo o lance. Porque realmente, ninguém esperava que seria aquele chute. E da maneira que foi. Foi insano. Tanto que eu falei assim, foi gol, gente. Após ver o adversário diminuir o placar e passar por um momento melhor, Diniz colocou o Lelê em campo para dar mais velocidade ao time. O atacante se montou bem e tentou auxiliar Arias, o único jogador que corria com a bola de forma consciente na equipe tricolor. Exatamente isso, mas não dava.
já era um time que realmente não tinha mais nada, não tinha mais formação ali suficiente. Diniz perdeu o jogo ali. Só não perdeu. Quer dizer, Diniz perdeu o campo ali. Só não perdeu o jogo porque não meteram o segundo gol e o terceiro. Antes de continuar falando mais sobre esse análise, faz tudo que é escrito aqui. Se inscreve no canal, faça o roteiro pra você que é coach, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela para qualquer valor e vamos falar mais sobre o Fluminense. Com o Bragantino em busca do empate e com todo o peso nos ombros de não deixar a vitória escapar, o Flu se fechou na reta final com as entradas de Thiago Santos e David Braz. Thiago Santos. Diferente dos outros momentos, vimos a equipe até evitar a saída curta para não correr risco em algumas ocasiões. Sabe por quê? Porque Thiago Santos estava no campo. A gente já tinha o menos jogador, que era o Cano. A gente foi com o segundo menos jogador, que era o Thiago Santos. Então não tinha como fazer justamente qualquer coisa no meio da área. Era chutão. Em lance ofensivo, em falta intermediária pelo lado direito, o time tentou até golpear com a bola alçada na área para vencer a disputa no alto em busca do terceiro gol. Sim. Se não dá para tentar de forma objetiva, pé com pé, cabeceada. É isso que o Vanderlei falava, né? Às vezes o Diniz tem que entender o que é futebol. O futebol é limitação. O futebol não é o que você pensa, é a limitação. Como o objetivo era a vitória, o Fluminense cumpriu esse papel. Sim. Soube sofrer no fim, se adaptar ao que o confronto pedia e voltou a triunfar após 22 dias, sem focar no brilhantismo. É engraçado, só pra gente falar uma coisa aqui. Por que ele teve que falar a palavra triunfar? Porque ele já falou da palavra vitória. Entendeu? Você tenta sempre colocar uma outra palavra que significa a mesma coisa, entendeu? Então, vitória, triunfar. Igualmente como coloco também nas minhas thumbnails, né? Você vê que é sempre Flu, Fluminense, Tricolor. Por quê? Porque é as únicas três coisas. Eu até posso colocar, se der muito espaço, time de guerreiros. Mas tem justamente ali sinônimos para aquilo. Até fusão eu poderia colocar, mas não vou colocar. É claro que a vitória não cura a dor da eliminação da Copa do Brasil e nem apaga a sequência negativa vivida. Mas pode significar uma virada de página. Não, não significa. Porque o Diniz ainda continua fazendo os mesmos erros. E sobretudo melhora o ânimo para o jogo dessa quarta-feira contra o River Plate no estádio. Isso sim. Alívio é uma palavra difícil. Só para você ver como que é a situação. Alívio é uma palavra difícil, um pouco de paz interna. Mais do meu eu, o que eu sinto mais alegria é quando o time mostra sinais dentro de campo. Que não estava demonstrando, porque era um time fragilizado. Só para finalizar aqui, líder do grupo D com 9 pontos, o Fluminense garante a vaga para o oitavo de finais com uma vitória ou até mesmo um empate. Um bom resultado em Buenos Aires pode ser a resposta que o time e a torcida precisam nesse momento de retomada, sim. A bola rola às 21 horas, 21h30, horário de Brasília. E é isso. Bom, realmente ali é a única coisa que falava sobre a fragilidade, que pra mim tinha que ser demonstrada e não foi muito mostrada, né? Eu que mostrei justamente aqui. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreve no canal, faça o tempo pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na questão de vídeo, todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela, saltões tricolores.